Bom dia, a paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos aqui no nosso estudo bíblico, estudando a carta de Tiago. Então, nós vamos aqui pedir para o irmão Milton fazer uma oração, para a gente estar iniciando aqui os nossos estudos. Milton. Amém. Nós louvamos a Deus por mais este dia e queremos agradecer, então, para que o Senhor possa nos direcionar nesse estudo. Senhor Jesus, Pai amado, nós queremos te agradecer, ó Deus, primeiramente em tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, na igreja, ó Pai, em cada família, ó Deus. Nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor é maravilhoso para conosco, ó Deus. O Senhor continua presente, nos abençoando, nos dando a tua graça, Senhor. Continua, Deus, orientando a cada um, ó Pai, que estiver participando do culto hoje, que para que possa receber a bênção por completo, ó Deus. Senhor, usa agora, Pai, a vida do Marcelino, Senhor, a vida do Edgar, ó, aquele que estará ministrando, Senhor, esse estudo, ó Deus, que o Senhor possa usar, ó Pai, segundo a tua vontade, ó Deus, na orientação do Espírito Santo, Senhor. Pai, nós te damos graças, Senhor, entregamos tudo nas tuas mãos, ó Deus, e te pedimos, ó Deus, a cada um, ó Deus, que estiver nos ouvindo, ó Pai, que possa receber a bênção vinda de ti, ó Deus. Pai amado, nós te louvamos e queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando a cada um, Pai, que estiver participando hoje e que possa, Senhor, estar à noite no culto, Senhor, recebendo a bênção também, ó Pai. Ó, em nome de Jesus, Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te damos graças em tudo, Pai, porque o Senhor é maravilhoso para conosco. Muito obrigado, Senhor, abençoa cada vida, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, Glória amém. a Deus. Amém, amém. Obrigado. Bom, então vamos aqui. Nós estamos aqui, né, na carta do Tiago, né? Então, a gente estava estudando as cartas de Paulo, a gente deu uma parada depois de Gálatas para a gente estudar Tiago, porque é um tema que tem muito a ver, né, com salvação, com fé, com obras. Então, é um livro muito interessante esse de Tiago. A gente já falou várias coisas deles, nós estamos na parte da leitura, né? Antes da leitura, a gente sempre faz contexto, avalia, fala do autor, fala de uma série de coisas para depois começar a leitura. E esse Tiago, né? A gente falou de alguns Tiago, né? Qual é o Tiago aqui que a gente está falando, que escreveu essa carta? Podem falar. Quem é esse Tiago? Irmão de Jesus. Isso, irmão de Jesus. Muito bem. Teve 2 Tiagos que também faziam parte dos 12 apóstolos, né? Que viveram com Jesus. Teve 2 Tiagos, né? Alguém lembra? Lembro. Os 2 Tiagos? Que tinha o Tiago, filho de Alfeu, e tinha o Tiago, filho de Zebedeu. Né? O filho de Alfeu quase não aparece na Bíblia, não tem um protagonismo, mas ele era um dos 12, né? Assim como o Tiago, filho de Zebedeu, e tinha o irmão também dele, que era o João, né? Que também era apóstolo. Este Tiago, que era apóstolo, que andava com Jesus, filho de Zebedeu, ele teve um protagonismo grande na Bíblia, né? Na transfiguração de Jesus, a gente já falou, né? Não sei se vocês lembram. Também filha de Jairo, né? Quando ele entrou junto lá com Jesus também, quando teve lá o episódio da filha de Jairo. Mas esse Tiago que andava com Jesus, ele morreu antes dessa carta, né? Ele foi decapitado, né? O rei Herodes, Agripa I, estava perseguindo os cristãos e eles capturaram e decapitaram esse Tiago, que a gente estava falando que era um dos 12 também. E o Tiago, o irmão de Jesus, ele só começou a ser líder da igreja depois da morte e ressurreição de Jesus, né? Ele não acreditava ainda em Jesus, ele não andava junto com Jesus, não era um dos 12, o irmão dele. Foi só depois que Jesus ressuscitou é que ele virou um grande líder da igreja, o Tiago, né? E a gente falou sobre isso. Bom, e aí a gente está aqui na parte da leitura, né? A gente já
ler o capítulo 1. A gente já falou que a carta de Tiago é uma coletânea de ensinamentos, de prática, de obra, de testemunho, né, de forma de agir. Por quê? Porque o tema principal aqui que ele fala é que a fé por si só ela é morta se ela não tiver obras, né? Então, a gente está vendo que Paulo, quando a gente estava estudando Gálatas, ele estava falando que a salvação era pela fé, né? E aqui, o Tiago, ele não está tratando da salvação em si, ele não está falando o que é salvação, ele está falando da fé e da evidência se a fé é verdadeira ou não. Por isso que uma coisa complementa a outra. É uma coletânea de ensinamentos, por isso que essa carta é muito importante para a igreja, porque ela ensina muito como a gente deve agir, né? Devemos conhecer a palavra e agir, e temos um comportamento de acordo com o que Jesus nos ensinou. Esse é o foco. Então, no capítulo 1, a gente viu várias coisas. Tiago ensinou para a gente os benefícios das provações que a gente passa, a gente falou sobre isso. Falamos sobre a sabedoria que nós temos que buscar, que tem que ser a de Deus, não a nossa, não a terrena. Falamos também que as coisas terrenas são transitórias, essa vida é passageira. Tiago nos ensinou isso. E ele também disse que as coisas materiais são fúteis. Então, ele deu exemplo de rico e pobre, né, que vale mais um pobre que tem a sua dignidade, né, do que a riqueza. A riqueza por si só, ela passa. Então, a gente aprendeu isso. A gente aprendeu também sobre as coisas ruins, as provações. São coisas que a gente fala que são coisas ruins que a gente passa, mas para o nosso crescimento. Mas existem tentações do mal também na nossa vida, e a gente aprendeu isso aqui com o Tiago. Tentação do mal é uma coisa, provação é outra coisa. A gente já falou sobre isso. E também a gente falou sobre as boas dádivas que vêm de Deus. Todo dom perfeito vem de Deus. Por quê? Porque Tiago nos ensinou que Deus nos fez como primícia das suas criaturas. Então, nós temos... Deus quer que nós sejamos o melhor. Então, por isso é que nós, muitas vezes, estamos sendo forjados, estamos sendo moldados. Porque nós devemos ser, mesmo, o melhor da criação, entendeu? E Tiago já nos fala isso no capítulo 1. E depois, no final do capítulo 1, ele fala sobre a prática da palavra, que a gente não é só ouvir a palavra, não é só ler, nós temos que praticar. O foco do ensinamento de Tiago é a prática, é a nossa ação. E uma ação, uma prática para com os irmãos. Então, aí a gente começou, então, a ler o capítulo 2. E no capítulo 2, são 2 blocos. O primeiro a gente aprendeu, conversou domingo passado, né? No primeiro bloco, Tiago já vem falar sobre essa relação nossa com o irmão. Como é que a gente demonstra nossa fé no tratamento do irmão? E aí ele começa, a primeira coisa que ele faz aqui, que ele fala com a gente, acepção de pessoas, né? Aí aqui a gente falou sobre discriminação, sobre preconceito, né? A gente conversou sobre isso, que preconceito é uma coisa normal, né? Você vê algumas coisas, tem algumas informações, tem alguns indícios, e você supõe algumas coisas. Você vê uma pessoa bem vestida, você supõe que ela deve estar passando uma situação financeira boa. Você vê uma pessoa que está muito mal vestida, você pensa, você faz um preconceito que ela não deve ter uma situação financeira muito boa. A gente tem algumas coisas que levam a gente a ter algum conceito, né? Isso é normal. Agora, quando você vai discriminar isso, você vai tratar diferente, é que é o problema. Então, a discriminação, ela é muito complicada. Nós falamos sobre isso. Esse julgamento, esse tratamento de pessoas de forma diferente, é que Tiago vem ensinar que não devemos, né? E aí, ele vem aqui reforçar que é uma das frases principais da Bíblia, que aparece em vários lugares, em vários autores, inclusive Jesus reforça isso. Eu pus aqui até em vermelho, ó, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se você vai amar o seu próximo como a si mesmo, então isso daí já vai dar um direcionamento para a sua relação com as pessoas.
Então, esse tipo de amor que você dá para as pessoas, ele vai balizar a nossa relação com as pessoas, então a gente vai melhorar bastante. E aí, no final aqui do versículo 13, Tiago coloca aqui que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Foi aqui que a gente parou domingo passado. E para encerrar essa questão, esse exemplo que Tiago dá sobre o tratamento diferenciado às pessoas, que é errado, né? Quando ele vem falar que a misericórdia triunfa sobre o juízo, comentou sobre isso algumas vezes, inclusive lá em Paulo, quando a gente estava estudando uma das cartas de Paulo, que é a primeira a Coríntios, lembra que a gente estudou que Paulo falava assim, quando tinha contendas entre irmãos, algumas discussões ou desavença ou desacordo, ele colocou uma frase que a gente estudou bastante. Por que não sofreis antes o dano? Sabe? Por que a gente não assume o prejuízo, né? Para que aquela coisa não se torne ruim para os dois lados, né? A gente aqui ainda deu o exemplo da galinha, o vizinho matou uma galinha, aí depois você vai e mata a galinha do vizinho e fica tudo certo, né? Os dois ficaram com prejuízo, mas está tudo certo, né? Entre aspas, está uma justiça feita. Ao passo que vai elevar o nível, que é o que a gente fala aqui, sobre a misericórdia ou sobre o amor bíblico, né, entre os irmãos, é um outro nível, é um outro patamar, é onde o vizinho matou a sua galinha e você vai tentar parar por aí o problema, entender. Às vezes o vizinho vai se arrepender. Quando a gente começa a subir o nível, a gente falar de misericórdia, a gente falar de perdão, a gente já está subindo um nível de maturidade espiritual que vai além da justiça por si só. Então, quando ele fala misericórdia triunfa sobre o juízo, então está acima. Então, ele já está falando de perdão, de entender, né? De amar o próximo, de fazer para as pessoas o que a gente espera que elas façam para a gente. Então, de repente, fica só uma galinha morta e fica tudo certo, do que se fosse uma coisa, uma justiça rasa, vamos dizer assim, onde cada um fica com a sua galinha morta e fica tudo certo, né? A gente até brincou sobre isso. Mas, enfim, essa relação de um com o outro, essa relação de perdão, essa relação de misericórdia, ela vai ajudar a resolver os problemas e vai ajudar a elevar o nosso espírito de acordo com o que Jesus espera da gente. E aqui Tiago veio reforçar isso, quando ele está falando sobre como lidar com as pessoas e como tratar as pessoas tudo de forma igualitária, e ele também fala e trata como você gostaria que tratasse você. Então, e tenha misericórdia, porque ela é acima do juízo. Ela é um nível superior a isso. Esse é um ensinamento muito grande para a gente, quando a gente tem os nossos problemas normais. Todo mundo tem problema com os irmãos. Problemas de conversa, de desentendimento, de desacordo. Isso é normal e a gente precisa saber tratar isso, né? Lidar com isso. Bom, então, nesse bloco, a gente leu, a gente entendeu e a gente aprendeu sobre tratar as pessoas de forma igual, né? E aí, no segundo bloco aqui do Tiago 2, que a gente vai ler hoje, ele vem falar sobre a fé sem obras. Fala que a fé sem obras é morta. Então, é aqui que também vem é nesse trecho que vem um dos principais entendimentos da carta dele. Tanto é que a gente colocou lá no começo, lembra quando a gente estava falando um resumo? A gente pegou um versículo dessa parte. Nós vamos ler. Antes de eu ler essa parte, alguém quer fazer alguma observação? Eu já posso ler. Tá, então vou ler. Então, do versículo 14 até o 26, né? E eu vou ler aqui e a gente vai comentar.
Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessidades do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos, e fartai-vos, sem, contudo, lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, pelas obras que a fé se consumou, e se a cumpriu a escritura, a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir para outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Olha só, esse trecho aqui tem muita coisa importante para a gente. Já no primeiro versículo aqui, que é o 14. Vocês lembram que lá no começo a gente usou esse versículo como um dos mais importantes da carta de Tiago, né? Então vamos lá. É aqui no 14, quando ele fala que qual é o proveito se alguém diz que tem fé e não tem obra? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Até risquei semelhante aqui. Aí a pergunta vem: pode a fé salvar? A fé salva? Pode a fé salvar? Alguém arrisca? A fé salva? Olha só que interessante, eu risquei o semelhante. Por quê? Ele está falando aqui, não é qualquer fé, ele está falando esta fé sem obras. Entendeu? Então ele está falando, pode essa fé que eu estou falando, que não tem evidência nenhuma, que não tem obra nenhuma, esta fé pode salvá-lo? É esta fé que ele está querendo dizer que não pode salvar, porque ele está falando que esta fé não é verdadeira fé. E a gente vai entender por quê. Ele vai explicar aqui. Então, é isso que ele está falando. Esta fé que não tem obras, esta fé não pode salvar. É isso que ele está questionando. A irmã Helena quer fazer uma pergunta? Quero. Ô, Marcelino, a gente acaba aprendendo, assim, que os espíritas, né, eles fazem muita doação, eles doam muito, né? E porque eles acham que com as doações que ele faz, ajudando próximos, eu creio que eles pensam que eles vão herdar o céu, né? Então eu fico pensando assim, a fé sem obras, a gente não vai para o céu? Por acaso? Eu tenho fé, mas eu não faço a obra, eu não ajudo ninguém, eu não colaboro com ninguém. Eu tenho fé. Se eu morrer, eu vou para o céu? E se eu fizer só a obra, como que fica? Então tem que Certo. juntar duas coisas juntas para a gente ter a salvação. Porque você pode ver que a Legião da Boa Vontade, aí eles vivem fazendo. Tem época que eles passam aqui na rua, pedindo doação na casa da gente, sabe? Eles vêm com um tambor batendo para pegar alimentos. E eles fazem então a obra, eles vivem fazendo a obra, ajudando, para ver que quando tem negócio de dar comida na rua, eles estão ajudando. Estão sempre ajudando. Mas, como eu não entendo muito do espiritismo, assim, deles lá, do espírita, eu não sei se eles pensam que com isso eles vão herdar o céu. Você entende? E nós também. Se nós temos fé e não fazemos a obra, também, como que fica? Nós vamos herdar o céu? A Certo. fé e a obra não tem que andar junto? É isso que você está falando? Isso. E é isso mesmo, irmã. No final aqui desse bloco, então, até vou
depois eu vou fazer um resuminho, porque é exatamente isso que a irmã está falando. Porque quando você fala, eu tenho fé, mas não tenho obra, a gente vai ver aqui que porque às vezes você pensa que tem fé, mas não tem fé. Você pensa, e aqui Tiago a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Por isso que ele até coloca os demônios aqui também, para ensinar isso para a gente. Por que se você tem fé e não tem obras, então você não está completo. Porque a evidência que você está realmente com fé, que você acredita, né, em Jesus, que você se transformou numa pessoa diferente, que se você se transformou, são as obras. E também, se você só tiver as obras e não tiver a fé, também não adianta. Por quê? Eu conheço muitas pessoas que não são cristãos, mas eles gostam de ajudar as pessoas, eles veem pessoas em situações difíceis, eles gostam de ajudar. Mas isso aí não tem nada a ver com a salvação. A salvação é pela graça, como escreveu aqui Edgar. A salvação é pela graça, né? E a gente vai ver como é que a gente alcança essa salvação é através da fé. E qual é o propósito da fé? São as obras. Então, muitas vezes a gente acha que tem fé, mas não é a questão, não é essa. Porque você fala, mas se eu tenho fé e não faço obra, então talvez você acha que tem fé e não tem. Você acha que se converteu e não se converteu. Tiago está mostrando isso, por isso que ele fala que existe uma fé verdadeira e outra que não. E aí ele fala, como a gente faz para saber se a nossa fé é verdadeira? Através do seu testemunho das obras, a gente consegue ver se você tem essa fé verdadeira. Então, irmã, nós vamos chegar nisso lá no final, mas eu já vou resumindo, que a fé por si só não salva, e a obra sem a fé também não salva. O que salva é a graça, e quando você aceita essa graça, você acredita nisso, e você tem essa fé, você vai ter a salvação, a obra é consequência. Bom, eu vou passar aqui também para mais algumas pessoas, a pastora Débora, depois o Edgar. Pastora Débora. Na verdade, é o Vani. Ah, tá. Então, é porque assim, irmã Helena, os espíritas, eles não acreditam em Pai, Filho e Espírito Santo. Eles acreditam em reencarnação. Então, todas as obras que eles fazem é para melhorar a próxima vida deles. Tudo que eles fazem para ajudar, ou eles falam que a pessoa está pagando um karma, está pagando algo, ela precisa pagar algo de ruim que ela fez, porque eles não acreditam em Deus, eles não acreditam que você vai ter uma vida eterna com Deus. Então, tudo que eles fazem um trabalho fantástico realmente de caridade, de ajuda ao próximo. Eu trabalhei com um policial que era espírita, do dia 24 para o dia 25, eles passavam a noite entregando sopa lá na Praça da Sé, em outros lugares. Eles fazem um trabalho fantástico. Mas é como o Marcelino falou, só que eles não acreditam em Deus. Então, esse trabalho deles não vai resultar em nada para eles em relação à vida eterna. Porque eles fazem um trabalho, sim, eles são ótimos nisso. Melhor que muitos cristãos, até. Só que eles não têm a fé em Deus, eles não acreditam em Deus. Então, isso aí para eles não adianta nada. Não resolve nada isso aí que eles estão fazendo. E eu acredito também que essa fé e essa obra não é só você ajudar o próximo, né? É você trabalhar na igreja, é você realmente acreditar em Deus. Porque quando você passa a acreditar em Deus, você vai fazer as coisas na casa de Deus e para evangelizar também. Exatamente, você vai fazer as coisas para Deus naturalmente. É por isso que ele fala que a fé sem obras é morta. Que se você tiver fé e não está fazendo nada, então você não tem fé, porque você não teve uma mudança na sua vida. Se você não tem vontade de falar para Deus, para outra pessoa, não é, então, se você não quer falar, se você tem vergonha de falar que é cristão, que você acredita em Deus, então você não tem fé, como o Marcelino falou. Você só acredita em Deus, mas você não teve uma fé, você não teve uma transformação. Porque quando a gente realmente tem uma transformação e uma fé, a gente quer falar disso para as pessoas. A gente quer ajudar o próximo, a gente quer fazer o bem para as pessoas, em nome da nossa fé, em nome de Deus. É isso que vai nos salvar. Então não adianta a gente fazer só a obra e não ter a fé. Como tem muitas pessoas que falam assim, não, eu acredito em Deus, mas eu sirvo Deus do meu jeito. Não é assim, não existe isso. Está na Bíblia o que você tem que fazer, está na Bíblia como você tem que agir. Se você age diferente daquilo, não vai resolver. A gente tem o exemplo lá
Esaú, né? Esaú, que segurou a arca, né, da aliança. Eu esqueci o nome agora, fugiu o nome. Ele teve uma atitude boa, porque ele não queria que a arca caísse, mas o que aconteceu com ele? Ele foi fulminado, porque não era para ele fazer aquilo. Então, é mais ou menos isso. Se você faz o que não está na Bíblia, está errado. Então, a sua fé tem que caminhar de acordo com as coisas que estão na Bíblia. Não adianta você fazer só para agradar as pessoas ou para agradar você. O importante é que eu faça o bem. Não, não adianta você só fazer o bem por fazer. Tem que ter a fé, tem que ser por Deus, para Deus, todas as coisas. Amém. Edgar? Amém. Eu acho que, ouvindo o Vânia, já praticamente ele comentou o que eu iria comentar, né? Mas ele tem, assim, a gente tem essa convicção, né, de que Jesus Cristo é nosso Salvador e que por ele nós vamos, né, estamos salvos, né, mediante a fé, né, em Jesus Cristo que somos salvos, né? Isso é bem claro, né? E as consequências mesmo, é o que ele falou, assim, que o Vânia estava comentando. Nós temos na nossa vida aí o proceder para agradar a Deus, e isso demonstra o quanto a gente está acreditando em Deus. Então, quanto mais você tem fé, né, nas coisas que Deus está falando para você, e quem é Cristo para você, isso tudo gera vontade de agradá-lo, né? Quanto mais você tem essa proximidade com Deus, né? Quanto mais você tem essa proximidade com as coisas de Deus, mais você, no seu dia a dia, essas obras não vão ser por intenção de ganhar ponto, estrelinhas, tracinhos lá, tal. Hoje eu ganhei 5 estrelinhas com Cristo, tal. Não, vai ser tão natural que você não vai fazer pelas estrelinhas, né? Elas vão aparecer, né? Como diria lá os prêmios, o funcionário da semana, sabe aquela coisa? Não. Ele trabalhou bem e falou, eu quero fazer o melhor aqui na empresa para que eu faça o melhor porque eu sou pago para isso, e outro porque eu quero desempenhar o melhor e agradar o meu diretor, meu chefe, porque eu preciso também desse emprego. Então, assim, não só isso, né? Você quer fazer o melhor porque você se sente bem trabalhando bem, né? E fazendo o melhor, e é bom para você, para o seu desenvolvimento. No cristianismo, quanto mais você faz para Cristo, para que mais que você agrade a Ele, isso vai demonstrar o quanto de fé, né, você tem, né, o quanto você está realmente devolvendo aquilo que Deus está te dando, né, com alegria, né? Isso é fundamental. Agora, é pela graça, né? A gente fica procurando por como é que eu vou fazer para conseguir essa salvação, coisa e tal. Pela graça, por merecimento não, né? Por misericórdia às vezes, né? Mas por merecimento não, nem que eu trabalhe. A gente sabe dos textos que falam, né? Por mais que eu faça, por mais que eu corra atrás, por mais que se eu entregar tudo que eu tenho, se eu fizer isso e aquilo e tal, se não for por amor, e por amor a Cristo, e por amor ao semelhante, esquece, né? Então a fé é essencial, mas as obras vão vir mesmo, né? Vão acompanhar aqueles que creem, né? A evidência, né, da fé As evidências são as obras. é isso. A verdadeira fé. Pastor Sim. Vanderlei? Tá no mudo, tá? Tem uma diferença muito grande que está querendo dizer aqui. Dizer que tem fé é uma coisa, e ter fé é outra coisa. Muita gente fala, eu tenho fé, está me dizendo, mas você vai ver se tem fé pela própria obra que é feita. É isso. E outra coisa, quem tem fé normalmente faz uma obra. A obra é muito grande. Não é obra apenas de dar um alimento. A obra é de você ver alguém lá precisando de Jesus, você lá vai fazer a obra de Deus na vida dela. Né? Então, por exemplo, o Edgar colocou aqui, o ladrão na cruz não fez obra nenhuma, mas teve fé e foi salvo. Né? Então, é interessante. Agora, quem tem fé faz obra. Quem faz obra não significa que tenha fé em Cristo Jesus. Isso. A diferença é fé em que você tem. É fé em Cristo Jesus. Pela fé sois salvos mediante ao Senhor. Então, existe uma diferença muito grande aí. Fé no quê? Fé
em Cristo Jesus. Não é fé em você, naquilo que você está fazendo, né? Então, tem aqui o escritor está dizendo assim, você fala que tem fé, mas você tem fé? Então, existe uma diferença. Falar é uma coisa, e ter fé, você vai ver também pelas obras que ele está fazendo, né? A transformação que a pessoa teve, né? E não pensamos o quê? Obras é muito mais do que podemos imaginar, desde o de você dar um alimento até você trazer uma palavra de Deus para a pessoa. Amém. Só isso. Amém, Edgar. Também é interessante, o pastor comentou, e a palavra fé, ela foi bastante deturpada, né? Foi utilizada de forma errada, né? Até, né? Errada não, certa no contexto que estava sendo aplicada, mas hoje para a igreja, às vezes a gente tem uma relação com a palavra fé muito errada, né? A fé para o mundo, você pode ter fé em qualquer coisa, fé que o político vai fazer tal coisa, fé que eu vou conseguir ganhar muito dinheiro, mesmo que de uma maneira errada, sabe? Fé em coisas muito erradas, né? Fé que uma pessoa que tem maus escrúpulos vai te propiciar coisas boas, sabe assim? Então é muito relativo isso, e a gente começa a usar a palavra fé, como algo que transliterando, ali, mudando para o dia a dia do cristão, algo que você vai ganhar, você vai conseguir com a fé. A fé remove montanhas. Para que remover montanhas? Qual o intuito de remover tal montanha? Para você ganhar alguma coisa que não está correta? Alguma coisa que vai te fazer pecar? Então, assim, a fé remove montanhas, precisa ter o porquê de remover essa montanha. Se é para agradar a Deus removendo essa montanha, vamos contratar tratores e caminhões, vamos arrancar essa montanha daí do lugar. Mas se for só para deleite seu e para alegria dos que estão por perto e ganhar dinheiro, essa fé é morta, né? Essa fé aí é morta. Então, vamos com calma, né? Porque a palavra fé ela pode dar duplo sentido, né? Fé em Cristo Jesus, fé na sua vida ali dentro da igreja que está agradando a Deus, né? Senão, não tem muito sentido, né? É isso mesmo. O pastor Vânio ou a pastora Débora também levantou a mão. Sou eu de novo. Eu acho que é muito importante a gente ver aquela parte lá que Jesus estava olhando lá no gasofilácio e a mulher foi e deu aquela moedinha, né? E todo mundo ia lá e dava um monte de coisa. E Deus falou o quê? Que ela tinha feito o melhor. Porque ela estava dando aquilo que ela podia. Então, ela estava dando com fé, realmente. Porque ela acreditava naquilo que ela estava fazendo. Então, para você como é importante. As pessoas estavam dando muito, ajudando muito, mas não era com fé, não era de coração. Não era realmente aquilo dado, feito com fé. Então, você vê que às vezes nós fazemos coisas na igreja, pessoas, né, fazem coisas na igreja, e não pela fé, não porque acredita. Muitas vezes é para aparecer, é para ficar bem na foto, vamos dizer assim, né? Ou por obrigação. Exatamente. Então, foi o que o pastor Wanderlei falou aí, é fé em Jesus, e fazer para Jesus, né? Que é muito importante, porque não adianta se a gente fizer e for pensando na gente ou pensando em outras coisas que não seja o reino de Deus e para Deus, né? A Rosi também levantou a mão? Sim, paz do Senhor. Eu acho que isso tudo está bem representado lá em Mateus 7, quando Jesus fala que muitos irão, né, se apresentar diante dele, Senhor, no teu nome, nós expulsamos demônios, nós visitamos os enfermos, nós profetizamos, nós não sei o quê, e ele vai falar assim, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então, quer dizer, eles fizeram muita coisa, visitaram o pessoal na prisão, visitaram nos hospitais, doaram, fizeram não sei o quê, e ele falou isso daí. Depois, aí, muitos falaram assim, no meu nome, vocês fizeram isso, não, fizeram para mim, né? E ele fala assim, quando foi que nós fizemos isso para você? Quando vocês fizeram para um desses meus pequeninos, vocês visitaram, vocês fizeram isso, vocês fizeram aquilo, que é isso que a gente está falando. Que ele fez a obra, e com a fé, ele nem sabia que ele estava fazendo, né, para o Senhor. E o outro lá que se achou, né, que estava fazendo isso, e Jesus vai falar, aparte-se de mim, porque eu não vos conheço. Eu acho que representa muito bem isso que a gente está falando, né? É isso. Sim, sim. Pastor Vani ou pastora Débora?
Eu de novo. Eu acho que até a pregação de ontem falou muito sobre isso também, sobre a fé, né? Porque é fácil a pessoa falar que tem fé, mas e na hora que a aprovação vem? E na hora que a luta vem? Será que ela vai ter fé para permanecer na presença de Jesus? Ou ela já vai desistir? Ah, não está dando certo, vou parar com tudo, vou largar tudo, né? Então, eu acho que ontem foi falado sobre isso, que pode ser aplicado também na fé. Porque se você tem fé em Jesus, você vai passar assim na luta, na dificuldade, em tudo isso daí, mas acreditando que Deus vai fazer o melhor lá no final. E se a pessoa não tem a fé suficiente em Deus, ele começa a pular de um lugar para o outro, né? Começa a procurar algum lugar para resolver o problema dele. E aí ele começa a ir para um lugar e para outro, tentando solucionar o problema, sendo que o problema acaba sendo ele que não está tendo fé suficiente para receber aquilo que Deus tem. Isso mesmo. Edgar? Outra coisa que eu tinha visto alguma coisa sobre a origem dessa palavra, né? A fé seria, vamos dizer, do grego fidelis, lá, de fidelidade, né? De confiança, né? Então, quando você aplica essa confiança plena em algo, né? Isso é fé, né? Não é uma... A fé não pode ser mais ou menos, eu acredito mais ou menos, né? Eu acredito 80% naquilo que está sendo dito, né? Que Deus está falando na minha vida, ou que alguém está falando de Deus. Então, a fé não existe fé 95%, 98%. Ela tem que ser, como diria no azeite ali, extra virgem, né? Tem que ser um negócio puro ali. Não é composto, não é óleo de soja e azeite, sabe? Eu estou falando isso porque isso é uma coisa valiosa hoje, né? A gente tem aí, a fé tem que ser 100%, 100%, e às vezes eu acredito em Deus, mas eu vou tentar por aqui porque, sabe, peraí, você acredita em Deus e vai tentar por aqui porque vai que... Então, que fé é essa, né? E a gente costuma muito fazer isso, né? Eu acredito que Deus vai curar, mas olha, mesmo assim eu vou fazer uma coisinha aqui ou ali, porque não sei o que, quem sabe, né? Eu tenho que tentar por todos os lados, né? Já ouvi isso de crente falando. A gente tem que ter fé, mas a gente tem que fazer isso, aquilo outro. Peraí, não, tal. Em alguns pontos, lógico, você tem que ir ao médico, porque com fé em Jesus Cristo, o médico vai te dar um remédio, você vai ser curado e tudo isso tá dentro. Mas outras pessoas começam a colocar, né, o plano B, né? Ah, mas se caso não dê certo com Deus, eu vou tentar por ali, né? E não é. A fé é fidelidade, de fidelis, que veio da origem da palavra fidelidade, fidelis, fé, chegou em fé, que é a nossa origem. Então você é fiel àquilo que você acredita. Se alguém falar, será? Você fala, não, sim, eu acredito. Mas e se? Não tem e se, né? Não, é verdade. Então a fidelidade, a gente tem que entender essa fé como no sentido de não esmorecer a cada pouco quando você fala, mas eu acho que não vai dar certo. Às vezes vai sim, né? E vai, né? E aí você acaba pela fé seguindo em frente. Certeza das coisas que você não vê, mas crê, né? Sim. Elzinha levantou a mão? Sim, levantei. Então, a fé, eu vejo que está muito ligada também, principalmente a isso, né? Na mudança daquele que aceitou Jesus. Que o velho homem tem que ficar para trás. Então, não adianta falar, eu tenho fé, eu aceitei Jesus, e eu não ter um testemunho de uma pessoa realmente que é de Jesus, né? Que buscou o Senhor, aceitou a sua palavra, está, sabe, cumprindo os mandamentos. Então, isso tem que ser visível, a gente tem que ter essa mudança. Eu entendo que isso é uma obra e a fé, isso está muito atrelado. Sim, é uma evidência, né? Sim. Da sua fé. A transformação. Muito bem. Irmã Rosângela? A paz, Senhor. A fé, eu acredito, né? Porque assim, eu tive problemas, né? Aí muita gente chegou para mim e falou, Rosângela, vamos fazer uma cirurgia espírita? Misericórdia! Eu conheço muita gente, né? Mas eu falei, não, eu tenho um Deus que vai me curar, vai me salvar, vai fazer as coisas para mim, pois eu sirvo a Ele.
Então, eu acredito que a fé é isso. Saber que temos um Deus, que tudo ele vai fazer, ele está cuidando, zelando, protegendo, salvando. E eu falo isso para os meus filhos também. Que fé em Deus, que só Ele. Não existe problema maior que Deus. Exato. É isso que eu tenho a dizer. Amém. E, inclusive, para reforçar tudo isso, inclusive, aqui no 18 e 19, irmã Helena, olha só como Tiago, ele faz esse resumo bacana. No 18 e 19, ele fala assim, ó, então ele vai lá, mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obra. Mostre-me a tua fé sem as obras, e com as obras eu mostro a minha fé. Então ele está falando, então, esse exemplo aí, né, irmã Helena, que a senhora estava mencionando aqui no versículo 18, ó, vamos pegar um que tem obras e vamos pegar um que tem a fé e ele vai mostrar a fé dele pelas obras. Então ele fala assim, você tem fé e eu tenho obras. Agora, se você não tem obras, então você não tem fé. Você não está na evidência de que você tem fé. Agora, ele fala assim, ó, com as obras eu te mostrarei a minha fé. Então, ele tem a evidência para mostrar, para aquele que falou que tem fé, ele tem a evidência que a fé dele é verdadeira. Como que ele faz essa evidência? Com as obras. E aí, se você só tem a fé e não tem as obras, aí aqui no versículo 19 ele fala, crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Aqui que vem essa questão que o pastor Vani explicou muito bem. Olha, até os demônios, eles creem. Né? Aqui está falando, Deus é um só e os demônios o conhecem e tremem. Né? Mas eles não se converteram, eles não se transformaram, eles não se transformaram como uma pessoa que tem essa fé em Jesus Cristo e essa transformação, como a Elzinha disse, que a transformação é uma evidência. Então, irmã Helena, então a pessoa fala, eu tenho fé, e para por aí, Tiago está falando que isso não é suficiente, porque até demônios creem em Deus, sabe quem é o Deus? Até eles, mas isso não é suficiente, só isso. Agora, se você tem uma evidência através da sua obra, através do seu comportamento, através do seu testemunho, né, e as pessoas vão olhar e vão falar assim, lá vai um cristão, lá vai um verdadeiro cristão, é porque elas estão vendo as obras que evidenciam a verdadeira fé. Então, nesses 2 versículos aqui, Tiago deixa isso muito claro, então, por que tem que ter uma coisa e por que tem a outra, e como é que isso funciona. Então, tudo isso que a gente falou até agora está resumido aqui nesse versículo e está deixando claro o que é preciso para a gente saber se a fé que eu tenho é realmente verdadeira, né? Através da evidência que é a obra, ou o testemunho, ou a forma de agir, né? Como o pastor Vani disse, você levar a palavra de Deus, você levar o evangelho para as pessoas, isso também é uma obra, isso é um testemunho que evidencia a sua transformação. E aí, no próximo versículo aqui, ele vem dizer, o Tiago vem dizer, como que... Aí ele pega essas pessoas que são dentro da Bíblia, né? Que são pessoas de fé, né? A gente fala que Abraão é o pai da fé, e ele vem mostrar como que essas pessoas de fé, ele vai dar aqui 2 exemplos, de Abraão e de Raabe, tá? Para dizer que não bastou só a fé, bastou ele agir, bastou fazer, né? Então, quando ele pega aqui Abraão, ele está falando assim, Abraão foi justificado pela fé, mas foi pela obra que ele fez que a gente entendeu isso. Porque ele poderia assim, não, Senhor, eu tenho fé, eu acredito no Senhor, tal, mas não vou levar meu filho lá no monte. Né? E não foi isso que aconteceu. Não, ó, eu sei, Senhor, eu sei, eu conheço, tenho muita fé, né? Mas eu não vou levar meu filho. O Senhor me deu, acabou de me dar o filho aqui, né? Agora vou levar, vou sacrificar ele. Abraão não fez isso. Então,
Tiago, ele usa até esse exemplo para dizer que através da ação, através do comportamento, através do que ele fez, ele evidenciou a verdadeira fé, e como o Edgar disse, fé, fidelidade, a fidelidade em Deus. Essa fé, a gente sente, né? A gente sentiu essa verdadeira fé de Abraão quando? Quando ele levou o seu filho, né? Então, foi na ação dele, foi numa obra dele que a gente falou, Abraão é um homem de fé, né? Então, Tiago usou esse exemplo e vai usar da Raabe também, mas eu também não vou me estender mais muito aqui, né, pastor? Porque, apesar de ser um tema bastante bacana, a gente vai continuar domingo que vem, porque acho que falta só 5 minutos. E aí a gente continua no domingo que vem, mas é muito bacana, essa explicação é muito completa, e depois no finalzinho ainda tem uns trechos bacanas aqui para a gente fazer um resumo, mas eu vou deixar para o domingo que vem. Pastor Vanderlei quer complementar e fazer o encerramento do nosso... Se alguém não quiser falar mais alguma coisa, apesar que 4 minutos é muito pouco, né? Amém. Você falou no final, e é uma verdade. Fé em ação. Foi a fé que Abraão teve. Ele teve ação. Então, não é aquela fé morta. Por isso que já estava falando aqui sobre falar que tem uma coisa, agora ter fé é outra. Então, tem fé que é morta. Eu tenho fé, mas qual é a ação que você tem? Qual é a ação? E aproveitando também essa palavra, vamos fazer uma obra, a maior obra que podemos fazer é você convidar alguém para ir hoje no culto para aceitar Jesus Cristo como Salvador. Então, vamos realizar a obra do Senhor. A obra é muito extensa, né? É desde você dar um pedacinho de pão para uma pessoa e você evangelizar uma pessoa. Então, quando fala obra e fé, o que eu penso também? Quando você vai dar alguma coisa para a pessoa, não dê só o pão. Faça uma oração por ela. Faça um apelo para ela. Aí você vai ter a obra e vai ter a fé. Fé salvadora. A maior obra nossa é a fé salvadora, né? Então, é um desafio para todos nós. Pega hoje o celular, dá uma ligadinha para alguém que está precisando de uma bênção especial e leve para a igreja. Faça a obra que o Senhor já colocou em nossas mãos, né? Uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Amém? Pai amado, muito obrigado, meu Deus, por esse estudo bíblico, por tudo que nós estamos aprendendo, Pai. Pai amado, e que nós possamos colocar, Pai amado, pela fé, em nome do Senhor Jesus, prática. Nós temos que praticar aquilo que nós aprendemos todos os domingos, Pai amado, através da Tua palavra, através, Pai amado, dos Teus servos. Pai, nos ajude a colocar em prática. Ajuda-nos a fazer a obra com fé. Obrigado, Deus amado, por tudo. Pai amado, se porventura alguém está precisando de uma bênção especial, que nessa manhã possa estar recebendo, seja qual for, uma cura, uma libertação, um livramento, faça isso, Pai, pela fé que nós temos em Cristo Jesus. Obrigado, Pai amado, por tudo. Nos abençoe o culto de hoje, Pai. Pai amado, que esse culto de hoje, Senhor, possa ser um culto que vai marcar a história da nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus te abençoe, Toninha. Fica na paz. Amém. Boa noite. Senhor, Deus abençoe a todos. Deus abençoe a